Deus mostra as etapas daquilo que vai se desfazendo pelo tempo, pelo estado de putrefação, de apodrecimento, de abandono, de falta de vida, de falta de ânimo. Deus começa pelos ossos e vai terminando a pele, vai chegando ao espírito, até que daqui a pouco você vai perceber aonde Deus quer nos levar com esta restituição. Eu vou restituir coisa por coisa. Eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Oh, aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Diga, enquanto eu profetizo, começa a acontecer as coisas. Começou por um ruído. Quem vai dar atenção a um ruído, irmão? Sabe o que é um ruído? Por exemplo, você arrastou um móvel, aquilo é um ruído. Ruído é um barulhinho. Ruído é um pequeno som liberado por alguma coisa que se movimenta e se arrasta ou se toca em alguma outra coisa. E quando eu começo a profetizar, possa ser que imediatamente eu não consiga ver a restauração por completa, de pé na minha frente, completamente restituída, sarada. Louvado seja o nome do eterno nosso Deus que está entre nós, neste lugar, aleluia. Mas não pare de profetizar, não pare de crer, ainda que o sinal seja pequeno, como um ruído. O ruído já é um sinal de que uma grande coisa está acontecendo. O problema é que a gente quer que Deus se manifeste com um trovão, o problema é que a gente quer que Deus se manifeste com uma voz bradando, quebrando tudo e destruindo tudo. E às vezes Deus começa por um ruído. Lembra do profeta no cume do monte orando? Louvado seja Deus, pedindo a Deus grandes chuvas. A primeira coisa que se manifesta como um sinal de que grande chuva vai cair, não são grandes trovões, nem grandes relâmpagos, nem grandes nuvens carregadas. É uma pequena nuvem que o profeta olha de longe assim contra o sol. Quem sabe o moço do profeta diz, olha, é do tamanho da palma da mão do homem. Não é do tamanho de uma mão não, querido, da palma da mão, é só isso aqui dentro. É do tamanho da palma da mão de um homem, do tamanho de um ovo frito, para que você entenda melhor. Isso não significa nada para quem não crê, mas quem acredita na voz profética, quem acredita na voz do eterno, quem acredita que a palavra de Deus ainda tem poder, isso já é sinal. Deus não fez tudo, mas se já tem um ruído ou uma pequena nuvem, já é um sinal. Um sinal. Sabe qual foi o primeiro sinal de hoje? Você despertou. Aleluia, você não morreu. Sabe qual foi o primeiro sinal que Deus te deu hoje? A vida. Oh, glória a Deus. Nós ouvimos esses dias nesse púlpito alguém dizendo que Jó se levantou, e o sinal de que tudo ia mudar é que Jó despertou. Jó acordou mais uma vez. Isso já é um sinal de que Deus está fazendo alguma coisa. Então profetizei como se me deu ordem. Diga, eu recebi uma ordem. Não posso recuar. De quem tem autoridade manda. Quem tem juízo obedece. Diga, Deus não pediu. Diga, Deus mandou. Eu vou te dar um conselho. Ele manda no céu, manda na terra. Ele manda no universo, ele manda geral. Só quem veio para o congresso entendeu. Quando ele manda, tem que obedecer. Não pare de falar. Então ele obedeceu, amém? Ele obedeceu. Se você ouvir hoje e não obedecer, nada vai acontecer. Mas se você obedecer, nem que seja um ruído hoje, que seja o ruído do meu microfone, o ruído do meu cansaço físico, seja algum ruído, já é o sinal de que alguma coisa vai acontecer. Então eu obedeci, eu profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu falava, o ruído acontecia. Enquanto eu profetizava,
havia uma reação, querido, num vale de ossos ressequidos. Nunca mais se ouviu nenhum tipo de som ou movimento que pudesse reverter aquele quadro. E agora eu resolvi abrir a minha boca. Eu resolvi transmitir a voz de Deus, a palavra de Deus, e pela primeira vez no meio deste vale, ouve-se um ruído enquanto eu profetizava. Sabe por que nada acontece lá na tua casa? Sabe por que às vezes nada acontece na minha casa? Porque eu fico no meio da situação como se fosse parte daquela situação. E Deus vem e pega o profeta, que faz parte da nação de Israel, que faz parte do povo de Israel, traz ele para dentro do vale, que é Israel representado ali, e diz assim: está vendo, tu é mais um, porque tu é profeta e a tua boca está fechada, tu é profeta, e eu te pergunto se tu acredita, tu diz que quem sabe sou eu, tu não tem mais esperança, não. Às vezes nada acontece porque você só é mais um dentro da tua casa, só vai acontecer quando você se posicionar. Quando você abrir a tua boca e transmitir a voz profética da palavra de Deus, deixa ecoar dentro desse vale que tu se encontra, deixa ecoar dentro do vale que se encontra a tua família, deixa a tua casa, aleluia, ouvir a voz de Deus. Querido, num vale, quando você fala, a primeira coisa que acontece é um eco. Você fala aqui, o que é eco? Você fala aqui e a tua voz é levada por ondas, por causa das paredes imensas que tem de um lado e outro. Perceba que está num vale, querendo dizer que de um lado tem morro, tem montanha, do outro lado tem montanha. Israel é só morro e montanha, morro, montanha e vale, morro, montanha e vale, morro, montanha e vale. Então os ossos estão num vale, de um lado tem montanha, do outro lado tem montanha. Aí eu falo oi, e aquilo vai oi, 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 oi. Eu só falei um, mas quando quem está lá do outro lado vai escutar, quem sabe o 11º, o 12º eco. Sabe o que Deus está querendo nos dizer com isso? Fala aqui, porque eu vou me encarregar de levar o som da tua voz. Profetiza que eu vou fazer a tua voz ser ouvida. Ossos secos, secos, ossos secos, ossos secos. Deus está querendo dizer que Ele vai levar essa voz aonde você não tem condição de chegar. O vale é grande, não dá para Ele dizer osso para osso, osso seco, osso seco, osso seco. Quem está entendendo? Osso seco. Osso seco. Do meio do vale você vai gritar, bradar: ossos secos. E o Espírito vai dizer: ossos secos, ossos secos, ossos secos. Vai levar a tua voz em lugares que você nunca imaginou chegar. O Espírito vai fazer ecoar o som da tua voz profética. E aonde esse som chegar, ruídos vão começar a acontecer enquanto você fala. Enquanto o profeta está calado, não se ouve nada. Mas quando o profeta resolve abrir a boca, o eco desta voz é elevado. Oh, aleluia. Oh, glória. É forte, pastor Fernando. É forte o que Deus está reservando para nós na noite desse dia. Oh, glória, aleluia. Enquanto eu falava, ouvi um ruído. E depois do ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Vai ser um reboliço tão grande quando tu se posicionar que às vezes nem tu vai entender. O profeta ali no meio disse: o que é isso? Começou com um ruído e o som do eco da minha voz sendo levado lá nos confins das montanhas. E agora tem um reboliço. O que é um reboliço, irmão? É um alvoroço. O reboliço é como se fosse um redemoinho, um barulho. Coisas que estão por baixo vão ficar por cima, que estão escondidas vão vir ao culto. Oh, glória a Deus! Eu treinei com vocês que quando um bate palma, para o irmão não ficar sozinho, os outros têm que acompanhar. Vocês são ruins de obedecer. A pessoa fica mal.
Bate sozinho, incentivando. Eu senti. Aí os irmãos ficam. Que desligamento. Se for toda hora, eu também brigo, porque é só viver de palma. De vez em quando um glória, de vez em quando um aleluia, e quando você sentir que pegou nas entranhas, tu aplaude que os outros ajudam. Vai acontecer um reboliço. Diga assim, eita, já estou até vendo. Acho que não vai dar para sair daqui mais. Nem eu sabia que ele ia levar a gente tão fundo. Eu nem li ali ainda. Só estou aqui. É engraçado como ele diz, você é indispensável, se eu quiser. Aí ele pega toda a nossa dedicação que escrevemos e diz assim, não quero mais esse papelzinho. Bote o papelzinho lá embaixo, que eu não precisei dele até agora, significa, se eu quiser, eu não preciso. Tadinho do meu papelzinho. Olhei, depois que houve esse rebuliço, os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Perceba que no meio desse rebuliço, que caracteriza às vezes até uma bagunça, Deus coloca a ordem nessa bagunça. Deus está dizendo que Ele vai colocar ordem nessa bagunça. Deus sabe que você não tem condição, aleluia, de organizar essa bagunça. Mas através do que você declara, com voz profética, na medida em que você leva a voz de Deus, esta bagunça começa a ter ordem, porque o barulho era a bagunça se organizando. Meu Deus, Deus vai dar uma ordem para que a bagunça se organize sozinha, sem tu precisar colocar a mão. Só pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder. E não é as palavras da tua boca, é as palavras de Deus. Porque as tuas palavras é para murmurar. Nada muda, mesma coisa. Vou para a igreja um ano todinho, nada acontece. Você é mais um esqueleto. Querendo botar a mão para colar osso com osso. Não dá para saber quem é quem aqui. Nessa bagunça, já não dá mais para organizar. Só o poder da palavra vai organizar esta bagunça. Cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia vida. O Espírito. Aconteceu isso tudo. Mas não tinha vida ainda. Os corpos estavam tudo deitadinhos, já não era mais esqueleto, já não era mais sequíssimos, já não era falta de carne, já não era falta de nervo, já não era falta de pele, já não era falta de tendão. Era um exército numeroso deitado no chão. E o que é um exército deitado, irmão? Diga nada. Que efeito tem um exército deitado? Diga nada. Deus fez isso até agora e você se animou, não foi? Você disse, oba, aquele tumulto agora vai ter ordem. Deus falou, está falado. Amém. Só que não acabou ainda a profecia. A segunda parte é pior. Eu não queria que chegasse a segunda parte, mas chegou. Quando Deus disse, mas, e tem problema. Quando Ele diz, mas, o quê? Não tem espírito. Não tem vida. Está deitadinho. Está morto ainda. Perceba que recebeu tudo, restituiu tudo e continua morto. Deus restituiu tudo, mas continua morto. Aí ele diz, vou ter uma ideia, papa. Porque eu já dei tudo e não reage. Você lembra que Deus já fez um monte de coisa? Tem gente aqui que já viveu isso aqui. Perdeu e Deus restituiu tudo, mas continua na mesma. Já quebrou a cara 10 vezes. E continua na mesma. Irmão, morar numa casa que não pega sol é ruim, tá? Estão dizendo que eu estou com uma mansão no Floresta. Mentira.
Eu moro naqueles casinhas de pombo que tem lá no clube, que é escondido para ninguém ver. Eu, quando cheguei lá para comprar, eu me decepcionei. No Floresta, eu falei... Aí, quando eu olhei, são umas casinhas assim, tipo a Rua Nova, só que no Floresta. Porque depois que eu vi essa cobertura vendendo por 1,5 milhão aqui... Mas é a minha casa, glória a Deus, mas não pega sol. Então, quando diz assim, o pastor está morando na maior mansão lá na Floresta, vai lá em casa tomar um café comigo. Leva o café, bolo. Deixa você entrar, mas leva para não me dar despesa. Senão eu vou ter que comprar mais 1 quilo de café. Você está vendo? Comprou café com que dinheiro? Com dinheiro de oferta. Então leva o café para você depois não falar bobagem. Não pega sol aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque a roupa quando seca sem sol, ela fica assim com um cheirinho de dog molhado. E é que eu estou aqui. Eu pensei até que era meu anel, cheirei embaixo do dedo do relógio, mas é a minha blusa. Está lavadinha, minha esposa lavou bem, mas não pega sol. Aí seca sem sol, fica aquele cheirinho de dog molhado. Vamos voltar para cá. A segunda parte é séria, por isso que eu dei essa quebrada. Senão a gente tem um troço sentado. Deus já restituiu quantas vezes? Mas continua sem vida. Era só osso sem reação. Agora tem tudo restituído, mas continua estático, letárgico, sono do urso. Não reage. Aí Deus diz assim, eu sei como é que eu boto o meu povo de pé. Eu sei como eu boto o meu povo de pé. Você vai dizer assim, o Espírito quando chega, é isso que você está pensando? O Espírito de Deus quando chega, né? O Espírito de Deus já está ali. Lembra que quem fez o rebuliço foi Ele? Hein? Quem fez o rebuliço foi o Espírito de Deus, a força do Espírito pelo poder da palavra. Quem botou ordem naquela bagunça foi a força ativa de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade de Deus. Foi Ele que está fazendo ali. Quando o Espírito Santo chegar, pastor, o Espírito Santo já chegou. No dia de Pentecostes, a tua vida está na mesma, como é que pode? O Espírito Santo já chegou. Ele mora dentro de você. Mas aí você olha para a sua vida e diz, caramba, pastor, minha vida está na mesma. Mas Deus sabe exatamente como vai movimentar você. Aí, olha aqui. E ele disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito. Deus quer um favor do Senhor. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram de pé um exército grande em extremo. Eu cismo de pesquisar o judaísmo e me arrependo às vezes, porque é muito claro. Fui buscar a interpretação dos rabinos sobre o texto e descobri que eles nos faz prosseguir um pouco para que a gente entenda por que que Deus ordena para que ele profetize ao Espírito e dos 4 ventos esse Espírito responda de alguma maneira. Eu não sei se você viu aí na sua Bíblia que as 2 vezes que ele diz assim, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, sim, diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, Espírito, e sopra sobre estes para que vivam. E profetizei, e como me deu ordem, e o Espírito entrou, esse Espírito está com letra minúscula, que quer dizer que não é o Espírito de Jeová. O Espírito de Jeová é expressado na Bíblia como Deus em letra maiúscula. Deus com letra minúscula é o Deus pagão, com letra maiúscula é o nosso Deus. Mas aqui está em letra minúscula, não é o Espírito de Deus. É o Espírito representado, segundo a interpretação de rabinos, como uma força, um mover,
um vento. Vamos entender da onde vem esse espírito de 4 ventos. Vou usar meu papelzinho só para não me perder, tá, mestre? Por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 7. Está logo um pouquinho na frente. Você foi para Gênesis? Com a molinga. É um pouquinho depois. Estava em Ezequiel, vem retrocedendo, você vai chegar em Daniel. Volta. Quer dizer, adianta para o lado do Novo Testamento. Só o próximo livro. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Mar na Bíblia, águas, significa povos, povo, gente. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhes foram arrancadas as asas e foi levado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal